A seguir, Hora da Notícia. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, vamos apresentar uma série de reportagens e entrevistas sobre educação, esporte, mercado de trabalho e desafios. A convidada de hoje, aqui no estúdio, é a coordenadora da área de assistência social da PAI de Passo Fundo, Fernanda Roman. Já passamos da metade do ano e você ainda tem dificuldades na hora de deixar o seu filho pequeno na escola? A gente vai falar sobre adaptação escolar. Uma maratona para descobrir talentos na programação de computadores. Os alunos vencedores vão representar Passo Fundo na etapa nacional. E ainda os espetáculos do Festival Internacional de Folclore, que seguem todas as noites em Passo Fundo, até sábado. Hoje é segunda, 20 de agosto, é hora da notícia. Quem tem criança pequena com idade até os 5, 6 anos, sabe bem que a adaptação na escola não é algo simples. Pelo contrário, requer paciência, requer jeito e muita perseverança. Por isso, um local adequado e um sistema de rotina ajudam numa boa adaptação. A mãe da Luíse, de 2 anos, conversa, explica, a professora entra no clima, mas não há argumentos que façam a menina desgrudar do colo da mãe. Com o Francesco, a situação é parecida. O guri está há 8 meses na escola. Com 2 anos de idade, o menino dá um sufoco no pai para ficar na escola. Ele chegou meio em desespero, aí queria a mãe. Mas tu falou que era hora do sono também, né? É a hora do sono. Ele, depois do almoço, a rotina dele é chegar aqui, tomar um mamazinho e já dar uma dormidinha. Então hoje, quando eu saí de casa, na verdade a mãe largou ele comigo no carro e saiu no outro carro. E ele meio entra em desespero de querer a mãe. Então é uma situação bem complicada. O acolhimento no ambiente escolar é algo sério e, de certo modo, complexo. Porque cada criança é única. Nem sempre estar na escola um certo tempo significa tranquilidade para os pais. A Valentina tem 4 anos, está aqui desde os 2 e tem dias que a separação é dolorida. Esta psicopedagoga destaca que é importante a escola entender que cada criança tem uma maneira de compreender isso e que cada família tem uma forma de lidar com esses momentos de separação. Muda a rotina dos pais, muda a rotina das crianças, mudam os horários, muda a quantidade de tempo que eles podem ficar junto. Então, muitas vezes, tanto a criança quanto os pais podem estar sentindo essa separação como uma perda, né? Mesmo que temporária, podem estar em sofrimento em razão disso. Por isso é normal as escolas adotarem medidas para que o ambiente escolar não seja traumático para a criança. Uma prática muito usada é adotar horários flexíveis aos pais. Assim, a família fica juntinho um tempinho mais e todos se sentem seguros também. Chegar, ser bem recepcionado, ter atrativos na escola, né? Seja as brincadeiras, o sol é o nosso grande companheiro, porque quando tem sol a gente pode utilizar os espaços externos, então as crianças acabam ficando mais à vontade. Os brinquedos que eles mais gostam estão do lado de fora, então a nossa proposta é que a criança fique mais fora do que dentro. As primeiras vivências do mundo escolar são muito importantes para a criança, porque é aí que ela vai formar uma imagem positiva ou não da escola. É importante a criança entender que a escola é um espaço para aprender e será frequentado por bastante tempo. Tanto em casa como na escola da mesma forma, né? Ter essa rotina de início ao fim da tarde é super importante para a criança se sentir bem, se sentir no espaço dela, ter segurança do que vai acontecer antes ou depois, isso faz com que a criança se tranquilize. Quando a criança começar a fazer birra, começar a chorar, não quiser se arrumar para ir para a escola, que as mães possam sentar, as mães e os pais, e conversar com ela. O que você está sentindo? Como é que você está se sentindo? Você pode sentir esse medo agora nesse momento, mas a mãe vai ficar contigo um tempo lá na escola, né? Você vai ver como quando você chegar lá, você vai se sentir melhor, vai ficar mais feliz, vai encontrar os colegas. O início da vida escolar é um processo de preparação que os pais fazem para a saída da criança de casa. É mostrar à criança que ela também vai ter ganhos ao sair de tão próximo da mãe e do pai. E para isso, cada família tem sua própria estratégia. É bem difícil, de vez em quando é bem complicado.
Mas, na verdade, assim, ele não é o comum dele fazer isso. Mas tem dias que, não sei se é por causa mais do sono mesmo, ele fica mais desesperado, chora mais do que o normal, né? Vocês, enquanto pai, enquanto mãe, é a velha paciência. É a velha paciência que tem que ter. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo já alcançou 48% da meta em Passo Fundo. Até o dia 31, o município quer vacinar 95% das quase 10 mil crianças do público-alvo. O dia D de vacinação, ocorrido no sábado, teve uma excelente resposta da população. Foram vacinadas somente neste dia 2.210 crianças contra a polio e 2.221 contra o sarampo. Ao todo, o município já vacinou desde o início da campanha 4.816 crianças contra a polio e 4.839 contra o sarampo. A campanha segue, então vale a pena reforçar até o dia 31 de agosto. O estudo mais recente da ONU apontou que no mundo vivem 1 bilhão de pessoas com deficiência. Bom, ao longo dessa semana, a UPF-TV vai apresentar uma série de reportagens sobre desafios, sobre o esporte, a educação, mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. E para dar largada a essa série, nós começamos aqui recebendo aqui no estúdio a coordenadora da área de assistência social da PAI de Passo Fundo, Fernanda Romã. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Thaís. Ao PF-TV. E a gente quer começar te fazendo uma pergunta muito básica. A gente ouve muito falar em portador de deficiência, pessoa com deficiência. A nomenclatura vem se atualizando. Qual é a expressão correta para a gente, então, se referir a alguém com deficiência? Ok. Obrigada pela oportunidade, Thaís. Respondendo a tua pergunta, então, a terminologia correta atualmente é pessoa com deficiência. Essas terminologias portadoras de necessidades especiais, pessoas portadoras de deficiência, elas já não estão mais em uso. Então, a atualidade agora é pessoa com deficiência. Bom, e aí a gente ouve falar, há pouco eu disse aqui, que estamos na semana de conscientização da deficiência intelectual e múltipla. Certo. A gente quer entender o que é isso, mas antes precisa saber o que é a deficiência. Bom, a deficiência, então, ela é a limitação, que a pessoa tem de longo prazo, que dificulta o acesso, à plena participação na sociedade. Tá? A gente ouve falar em deficiência intelectual e também múltipla. Como entender essas expressões? A deficiência intelectual, ela refere-se somente à deficiência antigamente, falada como deficiência mental, então é a parte intelectual. Quando se fala deficiência intelectual e múltipla, é quando tem uma outra deficiência associada, seja a deficiência física, auditiva, visual, então a deficiência intelectual e múltipla é quando tem várias deficiências associadas. Duas ou mais. Exatamente. Bom, a própria PAI tem, em sua sigla, uma expressão que hoje já não se usa mais da forma com que se usava antigamente. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. É algo que hoje é outra expressão também que não é adequado usar com este sentido. Exatamente, é. Bom, Fernanda, quais são hoje, na tua visão, assim como assistente social, os principais desafios que uma pessoa com deficiência enfrenta? Bom, basicamente a questão do acesso às políticas públicas, A gente ouve muita queixa de dificuldades em relação a isso das famílias, bem como também as barreiras físicas da própria deficiência, A questão da deficiência física, mental, visual, auditiva, e também as barreiras atitudinais, que é o próprio preconceito das pessoas, que ainda é um grande problema que nós enfrentamos. O não conhecimento da deficiência, o medo que as pessoas sentem ainda em abordar esse assunto e a relação com as pessoas com deficiência, e também as barreiras arquitetônicas, a acessibilidade aí fora, as calçadas, as ruas, os transportes. Então, é basicamente isso. Com relação aos direitos, quais os principais direitos que uma pessoa com deficiência tem e a sua família precisa estar muito atenta a isso? Bem, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, os dos direitos fundamentais, então, é a vida, a questão da habilitação e reabilitação, que trabalha as questões da potencialidade, da
potencialidade, da questão assim do desenvolvimento da autonomia, né? Para Ou que seja, eles conquistem a independência. Quando você fala em direito à reabilitação, isso quer dizer que toda pessoa com deficiência tem que encontrar ajuda no setor público para ter uma vida com mais qualidade. Exatamente, exatamente. Bem como também, além disso, também é direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho também, né? Então, muitas pessoas com deficiência, elas sim têm direito ao trabalho, têm direito de estar nesse meio. Existe também um benefício, um valor que o governo oferece mensalmente a essas famílias. É preciso que todos estejam atentos e acessem esse direito. Sem dúvida, sem dúvida. O benefício de prestação continuada, então, é um benefício da Previdência Social, né? Que dá direito, então, ao valor de um salário mínimo para a pessoa que tem deficiência e também para pessoas idosas, né? Então, ele abrange esses dois públicos. Até porque, muitas vezes, a mãe ou o pai dessa pessoa com deficiência, devido às suas características, ele não consegue trabalhar. É preciso de uma atenção constante a este filho. Exatamente, exatamente. Então, esse benefício vem para contribuir na questão, né, econômica da família, justamente por ter essa limitação na questão do trabalho de um dos pais, né? Ou do pai ou da mãe, que não tem essa condição de estar no mercado de trabalho. Fernanda, muitíssimo obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho para você. Obrigada, eu agradeço muito. Bom, e a seguir, os espetáculos do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, que seguem todas as noites até sábado. Já voltamos. Amanhã tem feira ecológica aqui na UPF. Vão ser comercializados produtos orgânicos como pães e bolos, também verduras e frutas, além de conservas e sucos, todos livres de agrotóxicos. É sempre em frente ao Centro de Convivência, aqui no campus 1 da UPF. E a feira fica aberta ao público das 10 da manhã até às 5 horas da tarde. Uma maratona de programação para atestar as aptidões do aluno. Essa foi uma atividade que aconteceu aqui na UPF no sábado e a seletiva foi para escolher os melhores alunos que vão participar da etapa nacional de programação. Olhar compenetrado para não perder nenhum detalhe. Eles estão aqui para a seletiva que vai escolher os participantes para a primeira etapa da competição nacional de programação, que vai ser realizada na cidade de Erechim no mês de setembro. Nós temos uma equipe que foi muito bem o ano passado. A gente foi até a final sul-americana ou a final nacional, depende da competição, e que tem a possibilidade de competir esse ano de novo. E nós temos agregados vários alunos que entraram depois e estão com um desempenho muito bom. Então a nossa expectativa pela seletiva e da prova de Erechim é que, se nós não ganharmos em Erechim, a gente vai estar muito próximo. Uma medalha de bronze, uma medalha de prata, o que é muito bom. Participaram da seletiva de programação estudantes da Universidade de Passo Fundo e também de outras escolas e institutos da região. Serão formadas 3 equipes, com 3 competidores cada uma. A UPF tem tradição nesse tipo de prova. A UPF vai com 3 equipes, né? Que é o motivo dessa seletiva, a gente selecionar as 3 equipes, e uma delas tem bastante chance de ir a Salvador, porque possivelmente nós teremos 2 vagas. Se for uma vaga só, também a gente tem chance, porque nós estamos bem comparado com as demais instituições da região. Você pode estar se perguntando o que são esses balões coloridos colados nos monitores dos computadores. As cores são apenas um adereço. O que importa aqui é que cada balão indica que o competidor encerrou a questão. Ao todo, são 10 problemas. Até o momento que ficamos fazendo essa matéria, os alunos tinham resolvido no máximo 4 questões. O Leonardo participa da seletiva desde o início da faculdade. Da primeira fase, ela vai ocorrer em todo o Brasil, em diversas sedes. Erechim é só uma delas. A gente vai disputar com instituições como a URI de Erechim, o FFS, Universidade Fronteira Sul, né, de Chapecó, e diversas outras instituições. E temos o IFSU aqui de Passo Fundo, estreante na competição. Os times melhores classificados aí sim vão disputar a final nacional, que esse ano vai ser em Salvador, na Bahia. Participar de uma atividade como essa é fundamental para a formação profissional desses alunos. O aluno é estimulado a estudar mais, o aluno se destaca normalmente em todas as demais disciplinas e ele
academicamente conseguem elevar o nível das aulas. Então isso só traz benefícios para o aluno e também para o curso, né? Esse tipo de competição que é onde a gente motiva os alunos. A gente motiva essa gurizada, eles respondem muito bem. Eu espero estar no time, assim, dos melhores competidores aqui da UPF. Espero que a gente possa formar um time forte para conseguir bater de frente com essas instituições e, quem sabe, trazer o inédito ouro da primeira fase para a UPF. Os 3 melhores colocados na classificação geral da seletiva de programação foram Felipe Fosqueira, Leonardo Constantin e Anderson Fontana, todos estudantes aqui do curso de Ciência da Computação aqui da UPF. Jogos interativos para ajudar pessoas idosas em atividades físicas e para melhorar a qualidade de vida. No programa Universidade Aberta desta semana, você vai conhecer um projeto de pesquisa aqui da universidade para analisar os efeitos do uso dos jogos para as pessoas idosas. O programa vai ao ar hoje às 8h30 da noite, com reprise amanhã e quinta às 8 horas da noite. A semana começou com chuva e queda nos termômetros e o frio continua nos próximos dias. A máxima não deve passar dos 12 graus. A terça-feira em Passo Fundo será de céu encoberto com chuva durante o dia. Temperaturas baixas, mínima na casa dos 5, máxima que não passa de 10 graus. A quarta-feira permanece com céu encoberto com pancadas de chuva durante todo o dia, mínima de 6, máxima de 12 graus. Passo Fundo foi sede da 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Bocha em cadeiras de rodas neste fim de semana. A competição, realizada no Clube Caixeral Campestre, recebeu atletas de 5 municípios do Rio Grande do Sul. Passo Fundo tem os campeões nas séries Ouro e Prata. Na série Ouro, o primeiro lugar foi de Anderson Nunes e na Prata, o campeão foi Alberto Cortez. Excelentes resultados, já que as classificatórias somam pontos para o ranking estadual. A próxima etapa acontece em Santa Maria, em novembro. Se você é de Passo Fundo, já deve ter percebido que a cidade está mais colorida, com mais música e movimento. É a 14ª edição do Festival Internacional de Folclore. Os espetáculos seguem todas as noites até sábado. Veja como foi o espetáculo de abertura. Se essa música tá tocando, é porque tem festival por aqui. A 14ª edição do Festival Internacional de Folclore começou cheia, em cima, atrás e fora do palco. Nos bastidores, pessoas que nunca se viram antes pareciam família. A barreira do idioma era só mais um detalhe. Por aqui, cada cor tem um significado. A cultura também está nas roupas dos donos do palco. O grupo mexicano, por exemplo, dividiu a sua história. Primeiro veio a dança tradicional mexicana, mais recente, com muita agilidade, cor e movimento. E depois, a imponência dos aztecas. Essa dança era um ritual feito para os deuses. Ali se pedia e agradecia à Mãe Natureza. Nos tornozelos tinham ossos com sementes venenosas, então tivemos que tirar o veneno para poder usar. Temos também a saia, o peitoral e as penas de fazão. Usamos isso porque tudo é muito representativo. Os maranhenses viajaram 4 dias de ônibus até chegar em Passo Fundo. Se estavam cansados, ninguém percebeu. Eles incendiaram o palco com as cores e o calor do Nordeste brasileiro. E os americanos e canadenses que ensaiavam virtualmente. Alguns integrantes sequer se conheciam pessoalmente antes de chegar aqui.
E não é que deu tudo certo, eles apresentaram o sonho americano na ponta dos pés. E deu para viajar no tempo com os franceses e os poloneses. O século XVIII foi retratado na dança e no vestuário. Nossa vestimenta vem da pequena cidade de Zalipy, próxima de Cracóvia, na Polônia, e é típica das mulheres jovens que ainda não tinham marido. É o que essa coroa de flores significa. Ela mostra que a menina estava pronta e buscava por um marido. As cores vermelha e branca lembram a bandeira da Polônia. Por lá, todo mundo lembra dessas roupas como a mais polonesa de todos os tempos. Já a roupa dos rapazes demonstrava seu grau de riqueza. Com os chapéus de penas, eles mostram que são orgulhosos de seu país. E o que dizer de um grupo muito especial que nos apresentou a Colômbia? A energia era muito mais vibrante que suas cores. Uma viagem sem sair de casa. Tá muito bom, tá divertido, tá animado, coisas diferentes, tá muito lindo. Todos os anos a gente vem e procura não faltar nenhuma noite. Muito bom, muita cultura, muito conhecimento, muita diversidade, muita alegria, muita cor. É lindo demais. Não, a emoção é sempre a mesma, né? 26 anos de festival aqui em Passo Fundo e estamos esperando que a comunidade continue recebendo os grupos como estão e é uma viagem sem sair de casa. Na abertura, a UPF foi homenageada pelos seus 50 anos. Nós somos parceiros do festival desde o início porque acreditamos que ele proporciona espaço para a diversidade, ele proporciona espaço para valorização da cultura regional, da cultura local. O festival acontece até sábado com apresentações em toda a cidade e também aqui no Parque da Gari, nessa estrutura que foi montada para receber essa grande festa que reúne tantas culturas. Essas foram as informações de hoje. Gostou das nossas reportagens? Então vai lá no Facebook da UPF TV e compartilha com os seus amigos. Obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo início de semana. Amanhã a gente espera por você de novo, ao vivo, ao 12h30. Até lá!